Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral. Eita, esbarrei na mesa. Sou tricolor de coração e sou jornalista por formação. Embolei o bordão, né? Mas hoje, o vídeo de hoje é pra gente falar de Germancano, né? A gente não tem boa, acho que é aquele precisamos falar sobre Germancano. Inacreditável o que tá fazendo esse cara. Assim, e não tô falando só dos recordes, não. A gente pode ir pra uma lista aqui de recordes. Artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Brasileirão. Ontem ele bateu, já empatou com o Magno Alves no maior artilheiro num ano só, né, com a camisa do Fluminense nesse século. Já alcançou também a marca de Doval como maior estrangeiro a fazer um gol, a quantidade de gols, né, por ano. Doval fez lá em 76, foram 39 gols marcados. Já é o maior artilheiro estrangeiro em uma única edição de Campeonato Brasileiro. Empatou com o Aristizábal, que jogou um Brasileirão que tinha 46 rodadas, ele jogou menos jogos, mas o Brasileirão tinha 46 rodadas. É um mérito de Germancano fazer isso num Brasileirão de 38. Mesmo jogando a mesma quantidade de jogos, é um mérito porque não se machucou, né? E parte do jogo de futebol envolve o físico e a não se machucar. Então, assim, é bizarro. Bizarro. Acho que o termo a se falar é bizarro. E toda vez que eu falo de Germancano, tem vídeo aqui no canal recentemente falando sobre John Arias, até porque a gente estava falando sobre a compra dele, etc. E eu destaquei muito John Arias. Mas toda vez que a gente fala de Germancano, eu penso em John Arias. Toda vez que a gente fala de John Arias, eu penso em Germancano como? Caraca! Que ano dos dois, cara. Que ano dos dois. E lembrar que... Eu lembrei disso agora. Cara, os dois começam o ano no banco de reservas. Vamos botar aí, dos 4 melhores jogadores do Fluminense na temporada, 3 começam o ano no banco de reservas. A gente poderia partir aqui para um caminho de ficar reclamando e achincalhando a Abel Braga. Não acho um caminho produtivo, não. Eu prefiro seguir o caminho da calma, né? Todo início de ano vem alguém empolgadão com Carioca, alguma coisa assim, falando assim pra mim: Gabriel, grava um vídeo que esse time é melhor do que o time de 2000 e alguma coisa. E uma vez eu cedi a isso e gravei em 2019, comparando com o time de 2009. Mas a prova de que o ano é muito grande, né? O futebol brasileiro tem um calendário muito grande e as coisas vão se alternando demais. Tanto Ganso, quanto Germancano, quanto John Arias começam o ano no banco de reservas. Mas bem, a notícia, né, que tem dessa vez, e eu vou botar a notícia, depois eu boto o trechinho do pessoal do Sport TV comentando, é do jornalista César Luiz Merlo, ou Merlo, né, que é um jornalista argentino da TIC Sports, né? TIC Sports é como se fosse... É porque eles têm a ESPN também, mas assim, é como se fosse a ESPN ou o Sport TV, alguma coisa assim aqui do Brasil. Ele é jornalista esportivo e ele trouxe a notícia na verdade foi na segunda-feira, indo para terça-feira, de que Germancano, Fluminense, já comunicou a Germancano que quer estender o contrato dele. O atacante, aí no tweet aqui ele coloca: o atacante argentino, autor de 39 goles nesta temporada, tem contrato até dezembro de 2023, até o final do ano que vem. A intenção é aumentar o salário e prorrogar até 2024. O César Luiz Merlo, ele tem bons contatos e boas fontes sobre Germancano também. Por que eu estou falando isso? Porque também é dele a notícia no final do ano passado de que o Fluminense acertou a contratação com o jogador. Então, enfim, tem contatos ali próximos, a fonte é interessante. Eu sempre gosto de citar essa questão do histórico do jornalista estrangeiro, porque a gente não conhece, né? Então, assim, você precisa ter uma garantia sobre quem é esse cara e tal. Então eu gosto de trazer isso também. Então ele tem boas fontes ligadas ao Cano, dá para confiar. Aí a gente parte para o primeiro ponto, que é justo renovar o contrato com o Germancano? Acho que justiça, não preciso nem me alongar nesse ponto. É prudente? Também acho prudente. Ah, Gabriel, mas pô, Germancano é um atacante de 34 anos. Você vai renovar? Sim, cara. Ele é um atacante de 34 anos que tem contrato até o final do ano que vem, onde ele vai ter 35. E o Fluminense estaria renovando com ele, né? Pelo que se imagina, estenderia o contrato por mais 2 anos. Então ele tem 1 ano ainda, você renova dando um aumento a ele nesse ano, né?
e renova estendendo mais um ano de contrato. Você faz um novo contrato de 2 anos, que iria até o final de 24, onde ele vai ter 36 anos. A questão da idade, ela é um pouco menor de importância quando você tem um atacante que tem um físico muito bom. Pode acontecer lesão, claro que isso pode acontecer com qualquer jogador, do físico bom e do físico ruim, principalmente lesões relacionadas a pancadas, assim, tal, que não estão muito no controle, não é uma lesão muscular, né? A lesão muscular é evitável, o jovem, na teoria, deve ter menos. Mas pode acontecer, claro, pode acontecer. Mas Cano jogou todos os jogos do ano, tirando o jogo contra o Boa Vista. A maioria como titular, a maioria sem ser substituído e continua rendendo. Eu acho que é prudente isso. O Germancano pode fazer uma sequência de 2, 3 anos no Fluminense em altíssimo nível. Ele é um centroavante de altíssimo nível, é um finalizador de altíssimo nível e que participa muito do jogo. O Fluminense, acho que nesse momento precisa garantir Germancano, e eu concordo com essa proposta, com um aumento salarial, uma valorização, obviamente, porque Germancano está fazendo uma temporada que ele não havia feito nem no Vasco. Né? Ele havia feito, acho que talvez seja a melhor temporada da carreira de Germancano, pensando em projeção também, porque ele já fez o que ele está fazendo esse ano? Já. No Independente Medellín. Né? Que, convenhamos, é um nível abaixo, Campeonato Colombiano. Já fez boa temporada no Vasco, mas nunca fez igual o que ele está fazendo no Fluminense nessa proporção, nesse tamanho também de campeonatos. Então merece realmente essa renovação, merece um aumento salarial, essa valorização, até porque isso sinaliza para os que estão em volta também, de que o Fluminense trabalha, é interessante. E aí a gente vai para um outro lugar, que é uma outra parte, que é a gente precisa estabelecer Germancano, porque hoje ele não tem um reserva. Alan, por exemplo, foi contratado e até agora não mostrou que veio ainda. Ainda não conseguiu render. Óbvio, vai demandar tempo, concordo com tudo isso. Mas até agora a gente não tem a segurança de que a gente tem um centroavante para 2023. Da base, Samuel Granado e Alexandre Jesus não renderam o suficiente para a gente ter a tranquilidade de saber que a gente tem um centroavante vindo. John Kennedy, com seus problemas extracampo, também num espaço mínimo de confiança. E a gente tem 2 no elenco, como eu falei, Alan e o William Bigode, que não é centroavante de fato e não fez uma boa temporada pelo Fluminense. Então, nesse momento, a gente, antes até de pensar na reposição para o banco de reservas, a gente precisa garantir o titular. Garantir o titular, e aí você pode pensar, de repente, numa elevação nessa temporada, desembestar, fazer gol de algum desses que eu citei da base, pode, enfim, contar com o João Neto, que agora já recuperado da lesão, voltando a jogar, pode virar também um centroavante, uma opção, né? Eu não sei ainda como ele voltou exatamente pós-lesão, porque jogou muito pouco. Então tem algumas opções ali para tentar consertar o banco, mas precisa garantir o titular. E eu acho que o Germancano merece isso. Eu vou colocar um trechinho aí de uma fala do pessoal sobre Germancano no Redação Sport TV, sobre a temporada de Germancano. Ele é o melhor jogador do Brasileirão? Confere aí. Eu só não vou botar o vídeo, vou botar só o áudio na tela, porque eles estão falando e no momento tá passando gols. E aí vocês sabem que eu não posso botar os gols aqui. Então na tela vai entrar só uma foto de Germancano aí, mas ouve o áudio dos comentários do pessoal do Sport TV. Atua mais de 80 minutos por partida, praticamente não fica fora por lesão, é um jogador fantástico. Possivelmente o melhor jogador do campeonato, né? Dá para discutir pelo menos. Né? Entra na lista. Porque o Palmeiras dilui muito, né, as suas... No Palmeiras o Scarpa talvez tenha tomado a coroa do Veiga, será que foi? Acho que esse processo? Eu acho que sim. Até porque o Veiga não vem atuando recentemente, né? Ele ficou sofreu fora. muito com lesão, mas... Exato. Tem Dudu, tem Rony, tem o Gustavo Gomes, tem um monte de gente para diluir esse protagonismo. Um pouco, né? Agora, no Fluminense, não, o Cano é o cara mesmo. Eu vejo o Scarpa como um jogador talvez melhor, que tem essa participação muito grande de fato, né? O Veiga tem uma lesão na coxa, depois ele tem Covid, ele volta, agora está se recuperando de uma cirurgia. Então o Scarpa tomou esse protagonismo no time que, tudo indica, será campeão brasileiro possivelmente amanhã. Mas o Cano é um jogador mais decisivo para a sua equipe, né? Isso, né? O Fluminense não estaria onde está sem o Cano. E isso, como você falou, dentro do Palmeiras é uma coisa mais diluída, né? Tanto que perdeu-se o Rafael Veiga, que era um dos jogadores que a gente chegou a falar para a seleção brasileira, e ainda assim, né, não fez falta por conta do protagonismo do Scarpa e desses outros jogadores. E aí, você concorda com a opinião deles? Eu vou te falar que eu acho o Brasileirão de Germancano sensacional, mas eu acho que John Arias jogou mais do que Germancano no Brasileirão.
O meu voto para melhor jogador do Brasileirão seria em John Arias. Mas acho que Germancano é mais factível de ganhar porque é o artilheiro e, de fato, como eles falaram, os times que estão à frente do Fluminense não tem um super jogador, né? O Palmeiras não tem um super jogador, não é muito individualizado, o Palmeiras tem 10 super jogadores, então dilui muito. O Flamengo também, os super jogadores do Flamengo não foram bem no Campeonato Brasileiro, então isso chama um pouco a atenção e acho que o Fluminense pode emplacar alguns jogadores aí nessas premiações. Beleza? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima. Valeu!